Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. Feriado violento nas estradas. Mais acidentes com morte nas rodovias federais de Minas Gerais e em Goiás de ontem para hoje. A carreta que tombou e pegou fogo na Serra de Petrópolis, no Rio, só foi retirada hoje de madrugada. No Dia Nacional da Imunização, autoridades da saúde fazem um alerta sobre a importância das vacinas também para impedir que doenças erradicadas reapareçam. E ainda, já ouviu falar da Festa da Tainha? O evento é tradicional no litoral do Paraná. Sexta-feira, 9 de junho, o Brasil TV está no ar. Feriado violento nas estradas federais do país. A BR-262 foi interditada hoje cedo por causa de um grave acidente próximo à Nova Serrana do Centro-Oeste de Minas Gerais. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Em Belo Horizonte, mais um grave acidente em rodovia federal na BR-040. 2 carros bateram de frente. Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas, entre elas uma criança. De longe, o tamanho do congestionamento já indicava a gravidade do acidente. Mais à frente, a imagem impressionante dos 2 carros destruídos. A batida de frente aconteceu no início da manhã, na BR-040 em Congonhas, região central do estado. 2 pessoas estavam no carro prata. No outro veículo, 5 ocupantes. Todos ficaram presos entre as ferragens e foram retirados por equipes de resgate. Uma pessoa morreu no local. As outras vítimas foram atendidas por equipes da Via 040, concessionária responsável pelo trecho, SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas foi transportada pelo helicóptero da corporação em estado grave. O homem de 29 anos ficou preso entre as ferragens. Segundo os bombeiros, ele teve fraturas na perna e na bacia. A vítima, colocada no helicóptero, levou 15 minutos para chegar ao Hospital João 23, em Belo Horizonte. O congestionamento no sentido Rio de Janeiro passou dos 4 quilômetros. O trânsito só foi liberado pouco mais de 2 horas depois do acidente. O feriado de Corpus Christi já é marcado por acidentes graves em rodovias que cortam o estado. Em Nova Serrana, na região centro-oeste, este acidente envolveu 4 carretas e um carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro entrou na contramão e bateu de frente em uma das carretas. As outras 3, que vinham atrás, não conseguiram parar, o que causou o engavetamento. 3 pessoas estavam no carro. Uma delas morreu. Em outro ponto da BR-262, já na altura de Juatuba, na Grande BH, uma pessoa também morreu em outro acidente ontem. Segundo os bombeiros, o carro capotou em uma ponte e caiu em uma ribanceira. O motorista era o único ocupante do carro. Na rodovia Fernão Dias, no trevo de São Gonçalo do Sapucaí, no sul do estado, uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas em um engavetamento entre 7 veículos. O acidente foi entre um ônibus, 2 carretas, 3 carros e um outro veículo dirigido por um motorista que fugiu do local. A carga de uma das carretas se espalhou pela pista, que precisou ser totalmente interditada por cerca de 10 horas no sentido Belo Horizonte. O trânsito foi desviado pela lateral de um posto. Os motoristas enfrentaram mais de 36 quilômetros de congestionamento. As causas do acidente estão sendo investigadas. Foi relatado que havia uma fumaça forte aqui, que provavelmente pode ter vindo da carvoaria que a gente tem aqui do lado, e junto de uma névoa forte também. Eu vou falar para vocês, Deus salvou a gente hoje, porque se essa carreta não tivesse tirado do jeito que eles coisou aí, se tivesse pegado hoje, morria todo mundo. E na mesma estrada, BR-040, só que no estado de Goiás, 2 homens morreram e outras 2 pessoas ficaram feridas em outro grave acidente. Foi em Lusiânia. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é que este carro preto trafegava em alta velocidade neste trecho da BR-040 que passa pelo distrito Jardim Ingá, em Lusiânia. Por volta de 5 horas da manhã, o carro estava no sentido Brasília-Goiás quando o motorista perdeu o controle, invadiu este canteiro central,
destruiu esta câmera de monitoramento da PRF e também derrubou este poste de energia elétrica. Encontramos 2 latinhas de cervejas próximos a outros objetos ali, peças que se soltaram do veículo. Então isso faz com que a gente tenha, assim, desconfie, indícios de que estava sob influência de álcool. 4 homens estavam neste carro com placa de Valparaíso de Goiás. As vítimas que sobreviveram foram o motorista e o passageiro do banco da frente. Os outros 2 homens que estavam no banco de trás morreram no local. As vítimas fatais estavam sem documentos de identificação, mas o motorista e o passageiro que foram socorridos e levados para a UPA de Valparaíso de Goiás devem ser ouvidos pela polícia em breve. No momento do acidente, esta roda foi lançada para a pista no sentido contrário. Ela destruiu o para-choque deste carro branco. O motorista é um carpinteiro que mora em Goiás e estava a caminho do trabalho em Brasília. Apesar do susto, ele não ficou ferido. Como os nomes das vítimas que sobreviveram ao acidente não foram divulgados, nós não conseguimos atualizar o estado de saúde delas. A gente fala agora da retirada da carreta que pegou fogo ontem de manhã na subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, depois de tombar na pista. O acidente reacendeu a questão da duplicação da serra. A obra, que já devia estar pronta há 7 anos, está parada e aguarda decisões da Justiça ou uma nova licitação. Um guincho retirou o que sobrou da carreta na Serra de Petrópolis. A operação fechou a estrada 3 vezes de madrugada, mas não houve engarrafamento. No começo da manhã, o trânsito ainda estava em meia pista para o trabalho de limpeza e havia lentidão. Tá dando para passar na boa, mas uma pista só, o acidente foi feio mesmo, foi muito feio. A carreta, com 2 tanques, carregada com 32 mil litros de gasolina e 12 mil litros de óleo diesel, tombou numa curva da BR-040. O caminhoneiro Leandro Ribeiro Gomes da Silva morreu na hora. O motociclista registrou o momento em que o combustível escorria em chamas pela estrada. Aí desce, tá escorrendo, ó. Desce, tá escorrendo, ó. O rastro de fogo atingiu pelo menos 5 carros. O motorista de um deles teve queimaduras no braço. 30 bombeiros de 3 quartéis trabalharam para controlar o incêndio. A subida da Serra de Petrópolis é uma estrada centenária, estreita, cheia de curvas e com um movimento intenso de caminhões. Já deveria ter ganhado uma nova pista, prevista no edital de licitação. Mas a obra de ampliação está parada há 7 anos, por causa de uma disputa judicial entre o governo federal e a concessionária que administra a BR-040. A Concer disse que houve atrasos nos aportes do governo para a obra e depois interrupção nos pagamentos, o que acabou prejudicando o andamento das obras, até a completa paralisação em 2016. A Concer entrou na Justiça para tentar receber os valores atrasados e afirma que, se houver acordo, está pronta para retomar as obras, que ficariam prontas em 3 anos. Em 2017, o Tribunal de Contas da União concluiu que as obras deveriam continuar paralisadas, mas por suspeitas de superfaturamento e sobrepreço no orçamento. A estrada está muito ruim, podia ser melhor, porque a gente vê que na divisa dela o carro fica tombando, assim, podia ser muito melhor. A questão da renovação da concessão da BR-040 e em especial da conclusão da obra da nova subida da Serra é uma prioridade da Federação das Indústrias, na medida que se entende que uma pista adequada ela pode ser um vetor de desenvolvimento para aqueles municípios. Pode melhorar a logística do Rio de Janeiro, a conexão do Rio de Janeiro com o Brasil e também o desenvolvimento desses municípios que são cortados pela rodovia. João Pessoa registrou nas últimas 12 horas o maior volume de chuvas do ano. A informação é da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba. De ontem para hoje choveu o dobro do esperado para o começo do mês. 6 da manhã e o dia ainda estava meio escuro na capital. O céu todo nublado e a chuva constante fizeram a sexta-feira começar diferente. Chuva que veio da madrugada, sem parar, e a água formou vários alagamentos. Alguns locais já conhecidos pelos transtornos, como em frente à estação da CBTU, no Varadouro, e nesse cruzamento da Avenida Pedro II, tiveram carros enguiçando. Por trás do Mercado da Torre, o acúmulo de água deixou o trecho intransitável.
Ruas alagadas também nos bairros de Água Fria, José Américo, Aeroclube, Mussumago e no Valentina, onde a ponte que faz a ligação com Mangabeira ficou submersa. No bairro do Cristo, um ônibus tombou num trecho em obras de uma rotatória próxima à Ceasa. E nos bancários, esse trecho da Avenida Sérgio Guerra voltou a alagar, deixando o trânsito congestionado. Aqui em Mangabeira, uma situação que chamou a atenção foi a queda dessa marquise aqui de um prédio comercial. Ninguém saiu ferido, isso aconteceu de madrugada e toda a estrutura foi ao chão. As portas de vidro e aparelhos de ar-condicionado ficaram entre os destroços. No local funcionam uma farmácia, uma papelaria, uma clínica odontológica e um verdurão. O responsável pelo prédio disse que já existia uma reforma programada, mas a chuva forte pegou todos de surpresa. Só comprometeu a estrutura mesmo. Os ar-condicionados estavam em cima, fez algum peso e pode ter comprometido todo. Ninguém se feriu? Não, graças a Deus não, tá tudo ok, tudo bem. É só danos materiais mesmo. Os transtornos pela chuva constante também foram registrados em trechos da BR-230 e 101 da região metropolitana e em Bahia, onde o trânsito dessa ponte no bairro da Imaculada ficou complicado. Foi enterrado hoje à tarde em Araçaí, na região central de Minas, o corpo da menina de 5 anos que morreu depois de ser picada por abelhas. Emily Carolina Martins morava com os avós em um sítio na zona rural de Araçaí, cidade que fica a 120 quilômetros aqui de Belo Horizonte. No local, os avós da criança têm uma criação de abelhas. A avó da menina contou aos policiais que encontrou Emily ontem, já desmaiada e com o corpo coberto por abelhas. Eles pediram ajuda e uma vizinha conseguiu levar Emily para o hospital, mas a garotinha já chegou com parada cardiorrespiratória e morreu no local. Um perito da Polícia Civil esteve por lá e constatou que a morte foi realmente por picadas. Não havia sinais de violência no corpo da criança. Ainda segundo a avó de Emily, ela era autista e não conseguia expressar algum sentimento de dor. Aqui em Minas Gerais, o número de ataques de abelhas e internações cresceu 71% neste ano em relação ao ano passado. Só agora, de janeiro a abril, foram 3 mortes registradas por ataque a abelhas aqui no estado. Larissa Bernardes, de Belo Horizonte, para o Brasil TV. E hoje, dia 9 de junho, é o Dia Nacional da Imunização. Especialistas fazem um apelo para que você mantenha em dia a sua carteira de vacinação, porque, infelizmente, a cobertura está abaixo da meta para a maioria dos imunizantes disponíveis nos postos de saúde. Vacina boa é aquela que chega de qualquer maneira. Curtiu São João com a vacina em dias. Ser imunizada e ainda dançando forró. Muito bom. A Marinete do Forró, em Aracaju, é para alertar a importância da vacinação, principalmente neste Dia Nacional da Imunização. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou a importância da mobilização de todos para retomar as altas coberturas vacinais do Brasil. Neste Dia Mundial da Imunização, o Zé Gotinha está aqui a meu lado para lembrar que vacina é saúde, proteção, cuidado. Hoje é dia de todos nós nos unirmos em uma só missão: retornar às altas coberturas vacinais do nosso país. O infectologista Júlio Croda alerta que para um país que é referência em programas de imunização, a redução nos índices de vacinação pode trazer de volta várias doenças que tinham sido erradicadas no passado, graças à vacinação em massa, como a poliomielite, que causava um grande número de paralisia infantil e sarampo, e mais recentemente a Covid-19, que no Brasil matou mais de 700 mil pessoas. A vacina de Covid-19 no primeiro ano de campanha salvou pelo menos 20 milhões de vidas em todo o mundo, né? Fez com que nós possamos declarar o fim da emergência de saúde pública e retomar nossa vida habitual. Então, hoje é um dia de celebrar o impacto que a vacina trouxe em nossas vidas, da população de forma geral, aumentando a expectativa de vida. Claro que para vacinar é importante produzir, e o Brasil é bom nisso. Só o Butantan produz mais de 100 milhões de vacinas por ano,
entre elas 80 milhões de doses que são utilizadas na campanha nacional de vacinação contra a gripe. O diretor de controle de qualidade do Butantan diz que a vacina precisa ser acessível à população. Vacinas são tecnologias que ajudam a salvar vidas, né? E a gente tem produtos que, quando são avaliados pela Agência Sanitária do Brasil, que é a Anvisa, são produtos que são seguros, eficazes, têm qualidade e ajudam a proteger uma série de doenças. Aqui no Butantan a gente tem um laboratório e uma equipe de pesquisadores enorme que trabalha com esse desenvolvimento, e é algo que é feito no mundo inteiro, porque ao final o que importa é que mais pessoas tenham acesso, porque não adianta vacinar um grupo pequeno, né? A gente precisa ter uma vacinação ampla para poder se proteger. Os médicos dizem que o maior desafio da imunização no Brasil hoje é a desinformação. Sabe aquelas informações falsas que circulam, influenciam as pessoas e acabam diminuindo a cobertura de vacinação? Pois é. Isso precisa ser combatido por todos para evitar que as doenças voltem a afetar a vida das pessoas como afetavam antes da vacina. Juntar esforços em todas as esferas, federal, estadual, municipal, junto com a população, para que a gente possa retornar às nossas coberturas vacinais anteriores e poder esclarecer, né, quais são os benefícios, né, que essa vacinação trouxe para a população de um modo geral. O Miguel e os pais sabem disso. Por isso o pequeno foi vacinar hoje em São Paulo. Ele está acostumado já, viu? Um exemplo de cuidado e carinho de toda a família. A vacina é uma coisa mais importante que as pessoas têm que tomar. Eu já tomei vacina na Bahia, tomei vacina aqui. Eu tomei 4 vacinas aqui, tomei 3 vacinas na Bahia, tomei uma vacina aqui também. Tá completamente imunizado. Show doença, não vai vir gripe, não vai vir nada, né? É. E se vier, a gente tá preparado. Tá. É isso aí. E hoje foi dada a largada para as vendas do período junino do Ceasa no Recife. 12 milhões de espigas de milho devem ser vendidas este ano. O dia foi clareando e mostrando a quantidade de milho que os comerciantes trouxeram para vender no Ceasa. Bem mais do que no ano passado, viu? Em 2022, foram vendidas 10 milhões e 500 mil espigas. Para 2023, devem ser mais de 12 milhões de espigas. A comemoração por essa safra tão boa não podia vir de outro jeito. Foi ao som de muito forró. Seu Hélio estava numa alegria só. Ele é daqui mesmo, do Recife. Vende milho que vem de várias partes do Nordeste. A gente espera vender, né, o dobro, o redobro daquilo de 3 anos atrás, né? Os consumidores podem ficar despreocupados que ele vai ter o milho na sua mesa, para ver sua comida, sua canjica, sua pamonha, ter sua mesa farta. Agora, escute só esse pipoco. É do bacamarte, instrumento usado para saudar o nascimento de São João. Assim diz a cultura popular. E tome tiro de pólvora para celebrar o nascimento do santo. Os grupos de bacamarteiros, na grande maioria, são formados por homens. Mas muitas mulheres também fazem parte das apresentações. Felícia é uma delas. É integrante há 14 anos de um grupo de bacamarteiros do Cabo de Santo Agostinho. Através de meu esposo, que sempre gostou da brincadeira, entrou e sempre saía para as festividades. E eu ficava, não, eu quero entrar na brincadeira também para ver como é que é. E comecei aprendendo e fui na brincadeira, fui entrando, fui gostando e hoje em dia estou aqui. A tradição está sendo mantida. Um dos filhos de Felícia acompanha a mãe nas apresentações. Para a criança não é muito normal ficar acordar cedo, né? Então, para acordar é bom, para se divertir também, é muito bom. Se a pessoa quiser comer milho o ano inteiro, tem para vender no Ceasa. 20 comerciantes dão conta dessa procura. E quando o São João vai se aproximando, outros 30 reforçam o serviço para quando o movimento aumenta. E tem gente também que encontra nesse período um trabalho extra
para ganhar um dinheirinho a mais e sustentar a família. Somente na venda dos produtos, no descarrego dos caminhões e também fazendo as comidas típicas da época, são 200 pessoas a mais. Falando em comidas feitas com milho, o Ceasa montou uma mesa com bolos, pamonha, canjica, milho cozido, delícias da culinária junina. Um dia inteiro de celebrações depois de uma pandemia que trouxe dificuldade para muitos. A expectativa nossa é que com a abertura do São João oficial e a abertura para o público, né, a gente tivesse realmente, alcançasse aqueles números que a gente tinha projetado. E estamos alcançando. O trio de forró continuou a animação e se juntou com a quadrilha junina. E você vai ver a seguir a expectativa da Campus Party em Goiânia é de receber mais de 150 mil pessoas. Já, já. Brasil TV de volta falando da exposição Luiz Gonzaga 110 anos de nascimento. A mostra é baseada no livro de mesmo nome do escritor paraibano Paulo Vanderlei. Alguns itens do acervo do colecionador já estiveram na produção de cena e figurino de filmes e séries sobre a vida de Gonzaga. A exposição Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento, é inspirada no livro do escritor paraibano Paulo Vanderlei, que foi vizinho de Luiz Gonzaga na infância, viveu há algum tempo em Exu, no sertão pernambucano, terra de Luiz Gonzaga, e tem um rico acervo pessoal do Rei do Baião. Então ele fez esse livro e essa exposição é um mergulho no que traz esse livro. A gente vê aqui a discografia completa de Luiz Gonzaga, também tem alguns objetos pessoais, como documentos originais, cartão de banco, como a gente vê aí. Tem uma carta escrita a próprio punho, uma entrevista, na verdade, que Luiz Gonzaga concedeu a uma editora. Essa exposição está acontecendo num shopping, aqui no Shopping Itacaruna, que é na área central do Recife. É uma exposição gratuita. A Yolanda Celeste é gerente de marketing aqui do shopping, também curadora da exposição. Conta pra gente, Yolanda, o que mais traz essa exposição, né? Que é um mergulho no livro do Paulo Vanderlei. Com certeza, a proposta é tirar o livro do papel e da forma. Então, o livro conta a história de Gonzaga na primeira pessoa. É uma reunião de várias entrevistas, de vários documentos de Gonzaga, onde ele mesmo vai contando sua história. Então, essa entrega da cultura gonzaguiana é uma grande honra a gente executar. Então, tem algumas réplicas, né, de indumentárias, de roupas? Réplicas de roupas usadas por Gonzaga, que foram usadas inclusive nos filmes que houveram já sobre Gonzaga, filmes e documentários. E objetos como a câmera filmadora que Paulo Vanderlei, o autor do livro, filmou o sepultamento de Gonzaga. Cerca de 150 mil pessoas devem passar pela Campus Party, que acontece em Goiânia. Um evento de tecnologia para gente grande e também para os pequenos. Pois é, eu estou aqui em um espaço que eu diria que é o mais concorrido aqui do evento, que é no Espaço Kids. Aqui as crianças e os marmanjos também, eles ficam vendo as peças, todas elas em movimento, e o objetivo é esse mesmo, tá, gente? De aguçar a criatividade. Reforçando aí que o Campus Party é um dos eventos mais importantes no mundo do empreendedorismo e também da tecnologia, não só do Brasil, mas também do mundo. E aí, por isso eu gostaria de compartilhar com vocês algumas imagens para lá de interessantes. Como, por exemplo, aqui o pessoal está falando da aposentadoria da panela. Sim, gente, aquela panela que vai mesmo para o fogão. Aqui o pessoal já está com uma impressora 3D imprimindo alimentos. Esse aí vai ser o alimento do futuro, sendo impresso aí por uma impressora 3D. Outra grande novidade que a gente acaba encontrando por aqui são algumas
roupas tecnológicas. Algumas roupas, inclusive, se a pessoa tiver alguma doença, como por exemplo a síndrome do pânico, ela tiver com algum ataque aí na rua, aí essa roupa vai avisar para algum contato seu que você precisa de ajuda e automaticamente você vai acabar recebendo essa ajuda também. Renan Gouveia, de Goiânia, para o Brasil TV. E no litoral do Paraná acontece neste feriadão a Festa da Tainha. É um evento bem tradicional no estado e vai até domingo. O Robertson Januzzi conta pra gente. Essa é a 18ª edição da Festa da Tainha, que movimenta o litoral do Paraná e mais propriamente a cidade de Guaratuba. Se tornou tradição por aqui, começou com uma festa junina, onde 3 tainhas recheadas foram vendidas e se tornou essa grandiosa festa. Toda a renda arrecadada através desta festa é revertida para a assistência social aqui na cidade. Lembramos que a tainha é o peixe mais pescado na região sul do país nesta época do ano. Segundo a Associação de Pescadores de Guaratuba, a estimativa é de uma pesca de 30 toneladas durante essa temporada. Só aqui na festa serão comercializadas 3 toneladas de tainha. De Guaratuba, Robertson Januzzi para o Brasil TV. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma boa noite e até a próxima.